Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. É a última resposta de Jesus ao diabo nessa série de propostas indecentes que ele está fazendo. E nesse último trecho da tentação de Jesus, uma pergunta sobressai: como é que o diabo ousa oferecer uma coisa que não lhe pertence? Ou será que o mundo lhe pertence? Quer saber como é que isso funciona aí? Fique comigo neste terceiro Ler e Entender a Bíblia. Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro Ler e Entender a Bíblia. Seja bem-vindo a este programa da Primeira Igreja Batista no bairro São João. E programa esse que eu tenho o prazer de trazer a vocês semanalmente. Eu sou o pastor Mateus e te convido a fazer parte desse nosso esforço de leitura entendida, compreendida da Bíblia. Estamos fazendo um terceiro vídeo sobre a tentação de Jesus, o último desse texto, e na semana que vem teremos uma outra passagem bíblica para fazer essa leitura pontuada, analisando aos pouquinhos. Você tem algum texto que você gostaria de ver discutido aqui? Coloca no comentário aí embaixo. Mas, além de colocar no comentário aí embaixo, sabe o que você vai fazer também? Você vai se inscrever no nosso canal. Sim, se inscreve aí. Aperta lá o botãozinho, aperta o joinha também, que vai ajudar a gente pra caramba. Se inscreveu? Maravilha, muito obrigado, seja bem-vindo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Foi o texto que baseou esses nossos 3 primeiros vídeos do Ler e Entender a Bíblia. E a gente vai continuar esse projeto, não vai parar não. Eu entendo que é muito importante nós, mais do que lermos a Bíblia, é entender o que nós estamos lendo. Então, fizemos essa primeira trilogia para iniciar os trabalhos nesse programa semanal de nossa igreja, mas como eu já fiz um convite para vocês há pouco, a gente vai prosseguir com esse projeto que está sendo muito legal de fazer. Eu, pessoalmente, tenho gostado muito, porque ler a Bíblia é uma coisa muito gostosa e se torna ainda mais prazeroso ler entendendo. Então, a gente está agora no terceiro momento da conversa entre Jesus e o diabo. A gente já viu que Jesus foi ao deserto para fazer essa transição na sua aceitação da missão que Deus deu a ele, fazendo essa transição para ver se ele está de fato definitivamente pronto para viver toda a sobrecarga e toda a responsabilidade que é ser esse Messias de Deus, ser o Cristo. E aí, no capítulo 4 de Mateus, hoje a gente já está lá no verso 8, a gente vai falar sobre a terceira proposta indecente do diabo para Jesus. E o diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Faço uma pausa aqui para dizer o seguinte: claro que o que está diante dos olhos de Jesus aqui são os reinos daquele mundo do qual Jesus fazia parte, os reinos conhecidos daquela época, as forças políticas, as forças de guerra daquele mundo, e toda a sua glória, toda a sua luxúria, toda a sua riqueza, todo o seu poder, tudo aquilo ali disposto diante de Jesus como uma alternativa, como uma opção. O diabo está tentando falar assim para ele: olha só, você não precisa seguir esse seu caminho aí não, você pode pegar esse atalho aqui e desfrutar dessas gloriosas riquezas aqui, que todos os homens têm acesso, mas poucos conseguem chegar lá. E aí no verso seguinte ele vai dizer qual é o caminho. E o caminho é esse aqui, ó: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você sabe o que o diabo está tentando fazer aqui? A gente viu nos outros episódios e nas outras propostas indecentes que o diabo está tentando plantar uma semente de dúvida. Aqui é diferente. O diabo está tentando mexer com as ambições de Jesus. E esse é o ponto perigoso da reflexão de hoje, porque as ambições corrompem as ações. Se Jesus se deixa encantar pela proposta do diabo, as suas ações passam a ser corrompidas por esse desejo que passou a ter, esse desejo prioritário, por essa glória, por esse poder, por essa riqueza, enfim, por todos esses benefícios presentes nesses reinos. Então, a ambição pode corromper as boas intenções e as boas práticas. Simples assim. O diabo está tentando corromper a conduta de Jesus, tentando corromper os meios pelos quais ele vai governar. E aí, corrompendo os métodos,
corrompe-se toda a missão. Simples assim. Veja como é que o diabo é astuto. Veja como é que o diabo ele é mesquinho e como ele é traiçoeiro. Se Jesus queria vencer a morte, vencer essa vida, vencer em nome de Deus, vencer para a salvação de todos, pensa se não seria muito mais fácil governar esses países todos, ter acesso político a todas essas lideranças e impor dali mesmo a fé em Deus para todo mundo. Seria um caminho mais simples, mas não seria um caminho digno. O caminho precisaria passar por uma prestação de culto e de honras ao diabo. Mas a gente se pergunta, o diabo tinha poder para, de fato, entregar essas coisas todas para Jesus? É bom que a gente entenda o seguinte, aqui entra inclusive uma pequena confusão sobre o entendimento da expressão que o mundo jaz no maligno. É claro que o diabo não é dono de tudo e quando essa expressão chega e ocorre, ela simplesmente quer dizer que a influência do mal impera sobre o mundo. A influência do diabo corrompe a todo mundo, mas não que o mundo pertença a ele. O diabo não é dono do mundo, Deus criou o mundo e Deus é dono deste mundo e fará deste mundo aquilo que ele quiser. Mas o diabo tem esse poder de influência maligna, que está tentando usar contra Jesus, está tentando corromper a integridade da missão de Jesus. Ele está focado em fazer a vontade de Deus e o diabo está tentando desviar isso por uma ambição vaidosa e egoísta. Dessa forma, então, o diabo coloca Jesus diante de duas alternativas. Fazer a vontade de Deus, que é aquilo que ele já havia entendido qual era essa vontade, e viver glórias mundanas e humanas. E é nesse ponto que a gente pode se perder na vida, porque a vida de todos nós precisa ambicionar, acima de tudo, a vontade de Deus. E nossa vida, guiadas por esse norte, terá tudo que a gente precisa. Amor, diversão, lazer, não se perde nada, porque se coloca a vontade de Deus à frente de tudo. Mas o que o diabo quer colocar para você, que é o que ele tentou para colocar para Jesus aqui também, é que você pode ter um plus a mais na vida, desfrutar dessas belezas, desses prazeres, desses ganhos, dessa luxúria, se você, de uma maneira muito, muito, muito sutil, substituir o propósito de Deus momentaneamente por aquele propósito pessoal, por essa ambição pessoal. Irmãos, o que precisa ser prioridade na vida do crente é a vontade de Deus. E essa ambição mundana que o diabo oferece para Jesus é exatamente o ponto de desvio desse caminho. Se você quer viver no centro da vontade de Deus, fique tranquilo. Todo o resto que existe no mundo, nessa vida humana, Deus te concederá, não vai perder nada de bom que existe nessa vida. Mas o diabo quer fazer Jesus acreditar, e a você também, de que você precisa ambicionar essas glórias humanas para poder tê-las. E ao ambicionar essas glórias humanas, você deixa de viver a vontade de Deus. Uma coisa não vai conviver com a outra, isso eu posso te garantir. Então, não se perca nessas ofertas que o diabo está fazendo para você, porque ele está fazendo para você também, não é só para Jesus não, faz para mim, faz para você também. A glória humana, o prazer, o ganho humano ou a vontade de Deus, essa é uma luta constante nossa. E qual foi a resposta de Jesus para essa sedução, para essa proposta indecente do diabo? Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Sabe por que Jesus responde assim? Porque ceder a esses interesses mundanos é justamente se prostrar diante do diabo. O diabo é glorificado quando você evade a vontade de Deus, ou seja, sai do centro da vontade de Deus para uma ambição humana, íntima, pessoal, um proveito apenas particular e não a vontade de Deus acima de tudo. E lembre-se, fazer a vontade de Deus precisa ser a prioridade, não será a única coisa da sua vida. Todas as outras coisas, como a própria palavra diz, vos serão acrescentadas. Não precisa ter medo não. Faz a vontade de Deus, mira nela e vai direto e reto. E quando o diabo vier com uma proposta dessas, um desvio, um desvirtuar de caminhos desses, de colocar uma ambição humana na frente da vontade de Deus, você fala assim,
sai de reto, Satanás, porque somente a Deus eu vou adorar. E eu não vou fazer a sua vontade, vou fazer a vontade do meu Deus. Muito bem, muito bem. Foi esse o nosso pensamento sobre a parte final da tentação de Jesus. Que legal, né? A gente vai aprendendo muito mais da palavra de Deus assim. Na próxima semana terá um novo texto. Se você quiser algum texto específico, comenta aí embaixo. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo contém a palavra de Deus. E se tem a palavra de Deus nele, cada vez que você compartilha, você está semeando essa palavra. E não se esqueça, semear a palavra de Deus é o nosso dever. Fique com Deus. Até a próxima.